Oi, tudo bom? Então, eu vim aqui compartilhar enquanto eu tiro o esmalte, porque olha só que situação deprimente. Mas eu vim aqui compartilhar um negócio que eu li essa semana que condiz muito com o que eu tô vivendo esses últimos dias. E foi uma palavra que eu encontrei, foi um devocional, na verdade, que eu encontrei no aplicativo da Bíblia. Só que condiz muito, foi muito aleatório e condiz muito com o que eu tô vivendo agora. Então, eu queria deixar registrado aqui, falar um pouquinho então sobre essa palavra que eu recebi e a importância que ela fez na minha vida nessas semanas que eu estou vivendo. E esse devocional é lá em Atos, que é, deixa eu ver aqui certinho, em Atos 1, 3, 4, que diz o seguinte: Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, então, comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Então, logo após que Jesus foi ressuscitado, ele voltou à Terra como agora, né, um ser celestial. Ele já estava coberto de glória, mas ele ficou 40 dias com seus discípulos que naquele momento na cruz deixaram ele sozinho. E de novo eles tinham ele ali com essa, né, com vida, com corpo. Então, imagina, né, viver esse tempo novamente com um amigo, porque eles eram amigos, eles eram muito apegados uns nos outros, com certeza, e a gente vê isso também muito, né, conciliar aqui uma coisa super aleatória, mas tipo assim, a The Chosen é uma série muito maravilhosa, muito bem retratada. E então eles tiveram Jesus Cristo por mais 40 dias aqui nessa terra após a ressurreição dele. E nesses 40 dias, ele foi um professor, ele ensinou então os discípulos as coisas do reino, as coisas direta, aquilo que ele viu, aquilo que ele estava lá presenciando, então ele explicou tudo, contou tudo a eles. Foram 40 dias de ensinamento. Só que, curioso, que ele pede para eles não saírem dali. Que louco, né? Ele pede para que eles esperem, para que não saíssem de onde eles estão. Foi isso que me instigou. Então, no livro de Atos, eu dei uma pausa boa, né? O de Atos. Desculpa, gente, professora do primeiro ano é tudo assim. Atos. Desculpa, tudo dá o somzinho da letra. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que relata a formação da igreja. E que nesse primeiro capítulo, então, a gente percebe o cuidado de Jesus ao mostrar que venceu a morte. E assim reforçar, né, os ensinamentos sobre o reino dele. Ele fez um intensivão com os discípulos. Depois desse intensivão, vem a ordem: não saiam, esperem a promessa de Deus. Aí quantas vezes conhecemos a promessa de Deus nas suas escrituras e não sabemos esperar? Quantas vezes a gente fica sem saber o que fazer e tomamos o controle, decidido por conta própria e sem consultar a Deus? E assim, é um fato, a gente não sabe esperar. A gente fica ansioso, fica confuso, e a gente fica pensando, será que é pra eu fazer? Será que é pra eu sair? Será que Deus falou e eu não ouvi? E essas dúvidas, essas perguntas, às vezes nos levam a sair de um lugar que Deus queria que a gente ficasse. É só esperar mais um pouquinho para receber aquilo que Deus tinha reservado para nós. Então, assim, a gente deve entender e obedecer. O Senhor deu a ordem, espere, a promessa tá vindo. E assim, que lindo, né? Os ensinamentos desse devocional baseado nesses versículos. Esse dia lindo, sexta-feira. Normalmente esse vídeo não vai sair numa sexta-feira, porque eu gravo e aí eu fico enrolando, né? Mas que a gente tenha então esse entendimento de saber esperar. A promessa vai ser cumprida. Não assuma o controle com suas próprias mãos. Creia e obedeça a Deus. Que Deus te abençoe. É isso.